Olá, queridos irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero pedir as vossas orações. Eu estou com uma infecção de garganta já há alguns dias e me sinto bastante limitado em relação a isso. Eu vou segurar o microfone aqui bem perto. Eu acho que não vai haver prejuízo, mas se não ficar boa a gravação, eu me comprometo a fazer outra para que você não tenha prejuízo no seu aprendizado, tudo bem? Se puder, aperte pausa no vídeo agora, levante um clamor a Deus pela minha vida. Eu acredito na intercessão da igreja pelo povo de Deus. Acredito que logo também Deus me permitirá estar aqui com vocês com gás total. Se ficar ruim a gravação, eu gravo novamente quando estiver recuperada a minha saúde, tudo bem? Bom, vamos tentar então não prejudicar o aprendizado. Eu vou me esforçar aqui o máximo para passar a vocês o conteúdo. Hoje nós vamos Mateus capítulo 5, do versículo 17 até o versículo de número 20. São esses versículos que nós vamos estudar. Para você ter uma visão panorâmica sobre isso, nessa sessão, Jesus vai dizer que os seus discípulos devem obedecer à lei. Vamos começar verificando a relação de Jesus com isso, com a lei, e que problemas decorrentes há desta leitura. Veja comigo, versículo 17. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Quando a gente lê essas palavras iniciais, a gente percebe que aquelas exigências de Jesus dos versículos anteriores, para os discípulos serem sal e luz, do versículo 13 até os 16, aqui elas aparecem como exigências muito maiores. Jesus não só dá aquelas exigências, como aqui ele coloca exigências muito mais rigorosas. Jesus está dizendo de forma muito literal: olha, as minhas exigências são mais rigorosas do que outras interpretações da lei. O sentido das suas palavras aqui são esse, E quando a gente ouve essas palavras de Jesus, elas soam um pouco desconfortáveis, a ponto de muitos dos comentaristas tentarem atenuar aí as palavras de Jesus, tentando dizer o seguinte: olha, Jesus está dizendo isso para falar que não veio abolir a lei, mas veio expor o verdadeiro sentido da lei, para cumprir o espírito da lei. Eu sei que realmente essas são palavras difíceis e eu acho que atenuar não resolve a questão do versículo. Muito do problema nosso em relação às palavras de Jesus diz respeito às influências da compreensão de Marcião sobre a lei, que se proliferou aí na cabeça de muitos cristãos, pensando que a lei é pecado, que a lei é má, que a lei foi abolida. E a gente tem tanta coisa, tanto pensamento ruim sobre a lei, que ler essas palavras de Jesus são difíceis de serem entendidos. Então é muito mais fácil tentar atenuar do que procurar o sentido real. Eu não acho que é valioso atenuar. Eu acho que o valor aqui está em entender o que Jesus está nos dizer. Por isso, eu desejo observar com você dentro do contexto em que Jesus está dizendo, para nós buscarmos o sentido da expressão do valor da lei. No final, eu quero fazer uma aplicação bíblica e mostrar a você que o que Jesus está dizendo se espalha pelo Novo Testamento como um princípio importante para a igreja. Bom, vamos tentar então compreender de forma muito clara o que Jesus está dizendo aqui. E Jesus diz de forma muito clara e objetiva: não pensem, estou repetindo a leitura, que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Então, com essas palavras que Jesus está nos dizendo aqui, ele está compartilhando exatamente a elevada posição que as escrituras possuem para ele. Essas palavras de Jesus, elas nos remetem muito às palavras de Paulo a Timóteo.
toda a Escritura é inspirada por Deus. É o mesmo sentido do que Jesus está dizendo, é o sentido do que Paulo disse. Porque quando nós lemos o que Paulo disse a Timóteo, a gente pensa na Bíblia como um todo, né? Mas quando Paulo disse aquelas palavras, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, que é o único canon fechado que nós tínhamos. Então o que Jesus está demonstrando, ele está de forma muito aberta afirmando algo aos seus seguidores. O que Jesus está afirmando aos seus seguidores? Está afirmando o seu compromisso com a lei de Moisés, pois ao obedecer à lei, Jesus demonstra que o ensino da lei é coerente. Deixa eu explicar isso a vocês, disso que eu acabei de colocar e ler. Quando Jesus diz que não veio para abolir a lei, quando Jesus diz que não veio para abolir o que os profetas disseram, mas para cumprir o que está nas Escrituras, ele usa termos que teriam transmitido a ideia de fidelidade às Escrituras. Cumprir aqui quer dizer isso. A lei é de Deus e eu preciso me conformar a ela. Então, quando Jesus diz que vai cumprir a lei, quando Jesus diz que vai obedecer a lei, ele demonstra que o ensino da lei, o que a lei está dizendo, é coerente. Por isso, ele não deseja anular a lei ou livrar-se da lei, nem mesmo tratar a lei como sendo algo nulo, que não tem mais valor algum. Para dar ênfase a essa questão, Jesus vai usar uma ilustração muito interessante, que é o próximo versículo que eu quero ler com vocês, versículo 18, onde Jesus resgata o valor da lei e, para isso, ele conta para a gente uma história que é uma história muito conhecida pelos professores judeus daquela época. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ler o versículo 18, logo em seguida a leitura, eu explico para vocês a história que Jesus está ligando aqui ao valor da lei. Tudo bem? Leia comigo aí, por favor. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Esse ponto de Jesus, ele é um ponto que já foi enfatizado por profetas como Isaías, Zacarias. Eles já haviam afirmado a imutabilidade da palavra de Deus. Jesus está sublinhando exatamente esse ponto, contando uma história muito popular que é conhecida pelos professores judeus. Que história é essa que os professores judeus dos dias de Jesus sabem que Jesus está contando para ilustrar o valor da lei? Deixa eu ler para você essa história. É uma citação grande do Craig Keenan, onde ele explica a história, mas é importante para a gente entender o que Jesus está fazendo aqui. Veja comigo a citação. A letra de Jesus, letra menor ou iota, sem dúvida se refere à letra hebraica Yod, que os professores judeus disseram que não passaria da lei. Eles disseram que quando o nome de Sarai foi mudado para Sara, o Yod foi removido de seu nome. Isso clamou de uma geração para outra, protestando contra sua remoção das Escrituras, até que finalmente, quando Moisés mudou o nome de Hoshea para Joshua, o Yod retornou às Escrituras. Então você vê, os professores diriam, nem mesmo esta menor letra pode passar da Bíblia. Da mesma forma, os sábios declararam que quando Salomão ameaçou desarraigar um Yod da lei, Deus respondeu que arrancaria 1000 Salomão em vez de uma palavra de sua lei. Jesus faz o mesmo ponto dessa tradição que os rabinos posteriores fizeram. Mesmo os menores detalhes da lei de Deus são essenciais. Você viu que interessante essa citação do Craig Keenan explicando para a gente esse versículo? Jesus está sublinhando o valor da lei, indicando por meio dessa história exagerada, essa hipérbole, essa história exagerada que Jesus conta. Nem mesmo uma letra da lei deixará de se cumprir. Assim como aquela letra que foi retirada do nome de Sara e mais tarde foi incluído no nome de Josué, assim Deus não deixará de cumprir
tudo o que está em sua palavra. O ponto de Mateus, aqui no versículo 18, é deixar muito claro que absolutamente nada passará da lei até que tudo seja cumprido. Resumindo, então, o que é que nós vimos aqui? Jesus, primeiro, expressa o seu compromisso com a palavra de Deus. Versículo 17. Depois de assumir o seu compromisso com a palavra de Deus, Jesus ilustra para a gente, por meio de uma história conhecida pelos professores, que tudo que Deus disse na sua lei irá se cumprir. Tudo que está na palavra do Senhor está estabelecido a se cumprir e nem uma menor das letras deixará de se cumprir. Em terceiro lugar, o que Jesus faz é declarar que as pessoas que não ensinam corretamente a lei ou que não vivem corretamente a lei serão julgadas. É isso que nós veremos no versículo 19. As pessoas serão julgadas por causa da resposta que elas dão a essa lei, quer seja a resposta apropriada ou desapropriada. Vamos ler aqui, por gentileza, versículo 19. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. O que Jesus está afirmando é que aquele que guarda e leva outras pessoas a guardarem, mesmo que seja o menor dos mandamentos, essa pessoa será grande no reino dos céus. Isso aqui é importante fazer uma ressalva aqui, porque a ênfase de Jesus não é uma precisão numérica, do tipo, quantos mandamentos uma pessoa guarda. A ênfase de Jesus está em elogiar aquelas pessoas que são dignas, ou aquelas pessoas que guardam os mandamentos. Outra coisa que eu preciso destacar a vocês tem a ver com essa expressão menor dos mandamentos. Jesus está refletindo com essa frase, com essa palavra, uma linguagem jurídica muito conhecida entre os judeus. Os professores judeus, eles costumavam fazer distinção entre os mandamentos que eram tidos como mandamentos leves e os mandamentos que eram tidos como mandamentos pesados. Eu quero te dar um exemplo disso com essas duas passagens. Nessas duas passagens do texto de Deuteronômio, eu tenho um mandamento leve e eu tenho um mandamento pesado. Eu quero ler os dois mandamentos. Logo depois de ler o mandamento leve e o mandamento pesado, eu quero que você tente identificar qual é a promessa feita no mandamento leve e qual é a promessa feita no mandamento pesado. Tudo bem? Vamos à leitura? Primeiro, capítulo 5, versículo 16 de Deuteronômio. O mandamento pesado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Vamos ver o mandamento pesado, versículo 6 do capítulo 22. Eu vou ler o 6 e o 7. Olha comigo aí. Esse é o mandamento leve. Mandamento leve, Deuteronômio 22, versículos 6 e 7. Se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão, e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe, para que você prospere e tenha vida longa. Mandamento leve, segundo a distinção jurídica dos judeus. Você consegue me dizer qual é a promessa do mandamento pesado e qual é a promessa do mandamento leve? Os dois têm uma promessa. Você consegue me dizer? Eu fiz questão de sublinhar para você, para que você identifique de forma muito mais rápida que tanto o mandamento pesado quanto o mandamento leve têm a mesma promessa. Se você honrar o seu pai, ou se você não levar uma ave que está chocando os filhotes, você terá vida longa. O mandamento leve e o mandamento pesado. E aqui eu faço questão de repetir o que já havia dito a vocês.
A ênfase de Jesus não está na precisão numérica, quantos mandamentos a pessoa cumpre. A ênfase de Jesus está em elogiar pessoas dignas. Deus recompensará de igual maneira o povo que decide obedecer a qualquer um dos seus mandamentos. São mandamentos do Senhor, merecem ser obedecidos. São palavras do Senhor, merecem ser consideradas como palavra do Senhor. Não pode haver por parte do discípulo uma distinção entre mandamentos. Eles devem dar atenção a todos. E aí Jesus está elogiando. Mas veja que nesse versículo Jesus não faz só elogio. Jesus também faz uma advertência. Vamos ler de novo, versículo 19? Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Um minuto, por favor. Vamos lá. Além de elogiar, Jesus fala contra aqueles que desobedecem ao menor dos mandamentos. Na linguagem hebraica própria que Jesus está se referindo aqui a essas pessoas, quebrar o mandamento tem o sentido de uma pessoa tentar amenizar um dos mandamentos que já existiam. Ou seja, a pessoa acaba permitindo aquilo que o mandamento proíbe, ou então acaba isentando a pessoa de um requisito do mandamento. É isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está falando são contra professores que pegam os mandamentos e selecionam quais devem ser seguidos e quais não. Mas será que não vale a pena o esforço de cumprir parte do mandamento? Veja, o mandamento está lá. Eu só isentei um pedaço dele. Será que parte do mandamento já não vale a pena? E a resposta de Jesus é muito clara. Não se pode escolher entre os mandamentos. Se deve obedecer a todos. Você tem que ter cuidado de levar em consideração tanto os mandamentos leves quanto os mandamentos pesados. E aqui eu preciso destacar mais um ponto. A fala de Jesus aqui não é para dizer que uma pessoa nunca quebra um mandamento. Não é esse o ponto de Jesus. O ponto de Jesus é que uma pessoa não deve jamais rejeitar qualquer mandamento ou qualquer princípio da lei. Do tipo, olha, esse mandamento eu concordo e esse eu não concordo. Ou esse eu concordo em parte e esse eu não concordo com nada. Não é isso. O ponto de Jesus é esse. Se você fizer isso, a pessoa está automaticamente desacatando a autoridade de toda a lei. Quando você faz a seleção do mandamento, você está rompendo com o mandamento como um todo. É contra esses professores que Jesus está falando. Aqueles que privilegiam parte da lei e não ela toda. Portanto, o versículo 19, ele é um versículo onde Jesus aborda não apenas a obediência aos mandamentos, mas o ensino aos mandamentos. Não se deve obedecer apenas a alguns, mas a todos os mandamentos. E por fim, Jesus conclui essa sessão dizendo, versículo 20, eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Isso é forte, não é? É forte. Porque Jesus aqui, ele está atacando exatamente a segurança estabelecida na prática religiosa pelos mestres da lei e pelos fariseus, que apesar de cumprirem o seu compromisso com a Escritura, eles eram pessoas religiosas que não tinham seu coração transformado. Jesus está dizendo aos seus discípulos que os discípulos devem buscar um padrão interior muito mais elevado. Sim, deixa eu repetir isso. Os discípulos devem buscar um padrão interior muito mais elevado. Deixa eu tentar explicar isso a vocês com mais um texto onde Jesus
ataca abertamente essa postura dos fariseus e mestres da lei. O texto é Mateus 23, nós estamos em Mateus, eu só estou indo ao capítulo 23. Essas palavras de Jesus vão nos ajudar a entender precisamente o que ele quis dizer aqui no capítulo 5. Veja o que Jesus diz, Mateus 23, 23. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. A gente sabe, por uma leitura de contexto histórico, que em todo o Mediterrâneo antigo, esses escribas, esses fariseus, eles eram conhecidos como conhecedores da lei, pessoas que se dedicavam ao estudo. Na Palestina daqueles dias, né, a Palestina judaica, escribas eram responsáveis por ensinar as crianças. E alguns escribas mais avançados, que eram conhecidos aí como rabinos, eles se tornavam responsáveis pelo ensino de adultos. Então veja que essas pessoas são rigorosas no estudo e na dedicação da lei. O que Jesus está fazendo aqui não é desafiando a ética farisaica. Porque o que os fariseus fazem não está errado. O zelo pelas escrituras e por considerar o que a Bíblia diz não está errado. Há um aspecto comum no que Jesus acabou de falar com o que esses homens falam. O ponto de Jesus e o que Jesus está desafiando é a condição real do coração destes fariseus. É a condição real do coração destes mestres da lei. Vamos ler novamente o versículo 20? Jesus diz: eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. O ponto alto de Jesus é que o melhor da piedade humana é inadequado para a salvação. Não basta apenas ser uma pessoa que pratica a lei. Isso precisa ser uma disposição do coração. Não apenas uma repetição de um rito religioso. E esse é o problema da prática do fariseu e do mestre da lei. Porque ele faz por mera formalidade ou prática religiosa, e não como uma disposição ou como uma inclinação do seu coração, ou como um desejo seu. Sobre isso, eu queria encerrar fazendo duas aplicações que eu acho que são importantes para considerarmos as palavras de Jesus. Primeira aplicação: mais do que um padrão de comportamento, é uma disposição do coração. Essas palavras de Jesus, elas são importantes para nós, porque o que Jesus está dando para nós aqui não é uma advertência sobre um padrão de comportamento que vai nos tornar pessoas diferentes por sermos diferentes e andarmos diferentes como decisão comportamental ou como moralidade religiosa. Não é esse o ponto. Olha que interessante, o Craig Kinner comenta sobre as palavras de Jesus. Jesus exige um compromisso sincero consigo mesmo e com seus ensinamentos. Assim como outros mestres judeus, Jesus exigia total obediência às Escrituras. Diferentemente da maioria de seus contemporâneos, ele não estava satisfeito com a atuação dos escribas e fariseus. Jesus passa a definir a lei de Deus não simplesmente em termos de como as pessoas se comportam, mas em termos de que elas são. E esse é o grande ponto que nos faz refletir. Não é sobre ter cabelo comprido ou sobre usar roupas que chamem a modéstia. O ponto é a disposição do coração. Por que você faz isso? Porque a minha religião exige? Ou porque sou obrigado a fazer? Ou porque todo mundo faz? O ponto-chave é que se nós quisermos exceder a justiça dos fariseus, nós precisaremos
ser muito mais do que meros praticantes religiosos. Eu aprendi a fazer e faço. Isso precisa ser uma disposição aqui, ó, do coração humano. E nesse sentido, eu faço a minha segunda aplicação. Apenas o Espírito pode criar em nós a atitude correta para com a lei do Senhor. Esse ponto é muito importante. Porque se é uma disposição do coração, não tem a ver com questões subjetivas. Tem a ver com a ação do Espírito trabalhando em nós e criando em nós, usando aqui uma linguagem de Jonathan Edwards, os afetos corretos em relação a Deus. Deixa eu ler o texto de Romanos para você entender como Paulo fala sobre isso. Romanos capítulo 8, versículo 4. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Não é a natureza humana, não é a subjetividade humana, o que nos torna, o que nos faz estar em conformidade com o que Deus exige, que no caso está indicado pela sua lei, que é boa e agradável, é a ação de santificação produzida em nós pelo Espírito. É essa aplicação que estou fazendo. Apenas o Espírito pode criar em nós a atitude correta para com a lei do Senhor. E se você deseja superar a justiça dos escribas, você precisa da ação do Espírito no seu interior. Não é sobre você praticar a lei ou guardar a lei. É sobre o Espírito produzir em você a motivação correta para isso. Para ser santo como o Senhor, seu Deus, é santo. É por isso que nós desejamos praticar a lei, para sermos santos como o Senhor é santo. Eu encerro lendo John Stott. Ele coloca algo importante para a gente considerar sobre isso. A justiça do cristão ultrapassa de longe a justiça dos fariseus, em espécie mais do que em grau. Poderíamos dizer que não é uma questão de os cristãos conseguirem obedecer a 248 mandamentos, enquanto os melhores fariseus só conseguiram fazer 230 pontos. Interessante isso, né? Não tem a ver com a quantidade. Não. A justiça do cristão é maior do que a justiça dos fariseus, porque é mais profunda. Porque é uma justiça do coração. A justiça que lhe agrada é uma justiça interna, de mente e de motivação, pois o Senhor vê o coração. Maravilhoso isso, descobrir que Deus nos deseja dar a motivação correta para a gente poder seguir de forma correta a lei do Senhor. Eu oro ao Senhor para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida nesse sentido, para que você tenha as motivações e as afeições que precisa ter para essa vida de relação com Deus, agora que somos participantes do reino dos céus. Semana que vem, se Deus nos permitir e eu estiver melhor, eu aguardo você aqui para que possamos então continuar com o nosso estudo da palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida. Até a semana que vem.